Oi, meu nome é Juliana Cristina, você está no canal Amiga Bíblia, a nossa melhor amiga. Nós estamos aqui com outro cenário, estou na sala de música dos meus filhos, eu não sei tocar nada, mas graças a Deus eles sabem. E para a gente fazer uma coisa diferente, nós vamos celebrar a Páscoa, entender esse significado e agradecer, né? Eu separei alguns textos para a gente ler, mas eu vou focar no texto de 1 Coríntios 11. A Páscoa é narrada no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos, de Lucas e de João. Mateus e João estavam na ceia do Senhor, tá? E Marcos ele faz essa narrativa e Lucas também faz essa narrativa, tá? Porém, Paulo, se você não sabe, Paulo não era um dos 12 apóstolos, ele se converteu depois ao cristianismo, ele era judeu, se converteu depois que Jesus já tinha morrido, ressuscitado, voltado aos céus. Mas ele tem uma narrativa muito bonita que ele narra em 1 Coríntios 11 e a gente vai focar nisso, tá? Abre a sua Bíblia em 1 Coríntios 11, 23, diz assim, ele diz, né, Paulo escreve assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Então ele diz assim, Paulo foi ensinado pelo próprio Deus algumas coisas importantes que ele precisava saber. No Velho Testamento ele já sabia as coisas que ele foi ligando, ele foi aprendendo, né? Porque ele não caminhou com Jesus igual os 12 apóstolos, né? Então, o próprio Deus o ensinou várias coisas e ele fala assim, olha, recebi do Senhor e estou entregando para vocês, ensinei vocês já, né? Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Na verdade, Jesus estava celebrando nesse momento a Páscoa judaica, se lembrando daquela passagem que fala que eles eram escravos no Egito e estavam saindo do Egito. Era necessário que celebrasse a Páscoa. Hoje, depois dessa mudança que Jesus institui essa Páscoa aqui, a gente celebra a Páscoa cristã, não pensando na saída do Egito, mas pensando sim na morte e na ressurreição de Jesus, que também a saída do Egito simbolicamente simboliza saída da escravidão e nós simbolicamente saímos da escravidão do pecado e podemos ter uma vida nova com Jesus, de liberdade com Cristo, tá? Então essas duas se combinam porque aquela Páscoa inicial era um simbolismo, mas a Páscoa verdadeira é a que a gente é celebrada aqui, né? Com o elemento pão e o vinho. E vou abrir um parênteses e contar um fato com vocês. Eu não sou uma pessoa que cozinho, né? Muito pouco. Graças a Deus meu marido cozinha muito bem. E um dia meu filho falou, mãe, vou fazer pão. Ele pegou a receita, era farinha, azeite, água e sal. Um negócio tão simples, amassou, mexeu, misturou nas quantidades certas e virou um pão. Aquilo lá me emocionou, porque o pão é o símbolo do corpo de Cristo, foi o que Cristo instituiu para ser lembrado ao sacrifício dele através do pão. Todas as nações existe a cultura de ter pão, lógico, cada um de uma maneira, hoje a gente come mais aqui, sei lá, pão francês no Brasil, pão de forma, uma coisa assim, pão caseiro. Porém, Jesus celebrou com um pão sem fermento aqui, porque era o simbolismo lá da Páscoa do Velho Testamento, da passagem deles ser libertos do Egito. Eu separei um pão aqui que é do mercado mesmo, mas para vocês terem uma ideia que não era um pão fofinho. Não é errado celebrar com um pão fofinho, essa é a minha visão. Mas separei um pão aqui. Então o pão é um elemento simples, um elemento fácil de se encontrar. Por isso que Jesus escolheu para que fosse celebrado o pão, o símbolo do corpo dele, moído na cruz pelo pão, tá? Então ele pegou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos. Então ele pegou, né? Agradeceu, a primeira coisa agradeceu. Né? Cada um tem um hábito na sua vida, mas tem que ser o hábito primeiro de ser grato, né? Também acho que Jesus ensina isso. Então ele agradeceu o pão e ele partiu, né? Vou partir aqui para vocês, que coisa maravilhosa. Olha, se ele partiu, imagine você sentar na mesa com Jesus, né? Partiu o pão e deu cada um pedacinho aos seus discípulos e falou, olha, como cada um de vocês, este é o meu corpo que entregue por vocês. Naquele momento eles não tinham a ideia profunda disso, mas graças a Deus a gente vive depois dessa época e a gente tem ideia do que Jesus sofreu no corpo em favor de nós, né? Como em memória de mim. Depois ele continua assim, versículo 25. Da mesma forma, depois da ceia, Jesus tomou o cálice e disse, este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre
que beberem em memória de mim. Então, ele pegou o cálice e falou assim, esse aqui, ó. Que não é um suco de uva apenas, né? Esse aqui é o simbolismo do meu sangue. Olha que coisa maravilhosa e profunda. 2 elementos simbolicamente simbolizando, tá? Eles não são, aqui não é nem na igreja isso é o corpo de Cristo, e nem isso é o sangue de Cristo. São o simbolismo que Deus nos deixou para que nós pudéssemos lembrar. O pão e o suco de uva. Né? Aqui, no caso, pode ser o vinho, o fruto da videira. Mas que profundidade de coisas simples que Deus deixou para que nós pudéssemos celebrar a Páscoa. Ainda continua assim, ó. Esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança, né? Versículo 26. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Então, qual que é o intuito de a gente celebrar? A gente chama de ceia ou comunhão, como que chama aí na sua igreja. Mas qual o intuito de a gente celebrar? Da gente se lembrar que Jesus morreu na cruz por nós. Mas não só Ele morreu, mas que Ele ressuscitou. Ele sofreu por nós. Pelo nosso pecado, a gente já falou no vídeo anterior, o salário do pecado é a morte. Cristo morreu pagando o preço que nós merecemos, o castigo que nós merecemos. Ele pagou o preço na cruz, morrendo, ele sofreu, seu corpo foi morrido, seu sangue foi derramado em favor de muitos, de todos aqueles que creem. E ainda continue, quando a gente celebra isso, a gente anuncia que Jesus morreu e celebra também que ele vai voltar. Um dia, Jesus também disse na ceia com os discípulos, ele disse, eu vou celebrar novamente com vocês lá no céu. O vinho novo, um momento diferente, aqui eu não vou comer mais com vocês. Imagina ele falar isso para os discípulos, que tristeza. Eu não vou comer mais com vocês, mas lá no céu eu vou celebrar com vocês. Que a gente possa, nesse momento de Páscoa, nessa semana de reflexão profunda que nós temos, e não só agora, mas sempre na nossa vida, refletirmos todo momento que nós estamos fazendo essa celebração de comunhão com o Senhor, de comer o pão realmente e beber o vinho com o Senhor, prestando atenção no que Ele sofreu através do seu corpo e no derramar do seu sangue na cruz por nós. Que seja realmente profundo essa mudança da nossa vida, de pensar como isso é importante, qual o símbolo real do pão e do vinho na nossa vida. Que seja realmente uma Páscoa especial na sua vida, que você pense realmente no verdadeiro sentido da Páscoa, que Jesus morreu, que Ele sofreu, mas Ele ressuscitou. E um dia Ele vai voltar. E até Ele voltar, nós devemos celebrar a Páscoa. Que a gente possa comer o pão. Vou comer o pão, vamos celebrar, né? Vamos comer o pão, celebrar e beber o vinho. Em memória dele. Que privilégio nós temos de poder viver esse momento. Eu me lembro aqui agora de um livro que eu li, porque a gente vive num país livre. A gente pode celebrar ceia em casa, na igreja, onde a gente quiser. A gente pode viver esse momento. E eu li um livro chamado Cristãos Secretos. Cristãos de países que cristãos não podem ser cristãos, que são perseguidos. Eles conseguiram um pedaço de pão e um pouco de vinho. E eles celebraram esse momento em silêncio. Se reuniram 3 pessoas, um missionário que foi lá e outras 2 pessoas, para que pudesse ter esse momento de comunhão com o Senhor. E eles fizeram tudo escondido, porque não podia ser público esse momento, porque senão eles seriam mortos. Após eles passarem por isso, celebrando em silêncio, para ninguém ouvir essa celebração, mas de coração eles estavam passando por isso, o missionário que escreveu o livro narra que no outro dia ele descobriu que 2 deles haviam sido mortos. Nós temos a liberdade de celebrar a ceia do Senhor. Todos os dias, todos os momentos, não sei como que funciona isso na sua igreja, mas que a gente possa realmente dar o devido valor, porque Jesus derramou o sangue por nós, morreu, foi moído por nós, para a nossa salvação. Ele pagou o preço do nosso pecado. Que você possa reconhecer e celebrar esse momento com alegria e gratidão. Esse é um momento de reflexão, com certeza, que nós precisamos tomar o cálice do Senhor, beber o fruto da videira e também o pão, pensando sobre isso, refletindo. Não podemos ser indignos nessa celebração, mas que possa ser uma celebração de alegria.
com certeza com todo respeito, mas que possa ser celebrado com alegria, porque Jesus morreu, sofreu por mim e por você, mas ele venceu a morte e ressuscitou. E assim ele nos dá a esperança da vida eterna e nos dá a esperança que ele vai voltar para buscar os cristãos verdadeiros. Que isso faça sentido na sua vida, que você com profundidade medite nesses elementos, medite no que Jesus instituiu, no que ele quis nos ensinar, e que possamos celebrar com alegria a Páscoa verdadeira, a Páscoa cristã, agradecendo pelo que Jesus fez e celebrando, esperando a volta dele aqui para nos buscar. Deus te abençoe, um abraço bem apertado de comunhão, de alegria com o Senhor, que você possa ter sentido a presença dele aí. Um grande abraço e até o próximo vídeo.